Eu acho que, e eu disse isso aqui no meu discurso e disse também na coletiva que eu dei a vocês no sábado, quem está sentado nessa cadeira precisa acreditar que as outras pessoas também querem estar próximo do Fluminense, ok? Que os investidores querem estar aqui, porque é um canhão, uma potência. Basta que quem esteja sentado dentro do clube entenda que o clube tem esse tamanho e assim vai buscar os recursos. Também duas perguntas. Primeiro você já conversou com os jogadores, o que você ouviu deles? Quais foram as pautas deles? E segundo, reparei, você fez questão de citar os presentes aqui, tinha muita gente da Justiça Trabalhista, que é um dos calcanhares de Aquiles do Fluminense. Isso significa que isso é um primeiro passo, assim, já há conversas em relação às dívidas, porque você já tinha dito durante a campanha que uma das primeiras medidas seria sentar com credores, sentar com todos os personagens para poder rediscutir a dívida do Fluminense. Bom, vamos lá, falando dos jogadores, na verdade não foi uma reunião onde ele apresentasse as demandas deles, foi uma reunião de apresentação, nós nos apresentamos e depois da reunião o Paulo Angione se reuniu com o Celso e apresentou algumas questões já do departamento de futebol e nós vamos começar a trabalhá-las amanhã, mas são todas questões de dia a dia, enfim, de algumas situações que a gente precisa resolver. Com relação à presença de alguns juízes, desembargadores aqui, é porque eu construí a minha carreira na Justiça do Trabalho. Um dos juízes que estava aqui foi meu professor há quase 20 anos atrás, foi o professor que me deu aula quando eu fiz a prova para a OAB. O outro juiz que estava aqui é um professor de vários cursos de direito esportivo, que a gente divide várias salas de aula, enfim, é um amigo, né? E por questões óbvias, eu sou um advogado, não tinha como um advogado assumir a presidência de um clube, tinha um representante da OAB aqui também, enfim, e que a gente não fizesse o convite a pessoas que eu convivo há anos trabalhando, não só no Tribunal Trabalhista, como tinha também o presidente do TJD, nós convidamos auditores e funcionários do SJD, porque conhecem a minha história. Quando eu enviei o convite a todos, acreditem vocês, ontem, sei lá, 11 horas da noite, porque foi tudo muito rápido, eu fiz questão de dizer que eu gostaria que todos estivessem aqui, e o Sérgio, que está aqui presente, sabe que eu vivo lá há 20 anos no tribunal, e gostaria muito que todos estivessem aqui, porque fazem parte dessa história realmente, como amigos, enfim. E é isso, por isso que eles estavam aqui. E o pedido de centralização, que eu já antecipo que será discutido e será feito, vai ser avaliado tecnicamente como foi em 2011. É o ato trabalhista, é a centralização das execuções. A gente vai tentar buscar uma solução para as penhoras que a gente tem hoje, que estão fora da centralização de 2011. Mário, qual é a impressão que você tem desse elenco do Fluminense que está fazendo uma campanha, digamos, razoável no Campeonato Brasileiro, tem uma Copa Sul-Americana que está por vir também? Qual a impressão que você tem desse elenco do Fluminense para a sequência da temporada? Olha, o futebol mundial, vocês sabem que ele é muito capitalista, ou seja, se você fizer uma avaliação desde 2003, quando entra o campeonato de ponto corrido, os times que venceram o campeonato sempre estavam entre os 4, 5 que mais gastaram dinheiro na competição. Eu acho que dentro das condições financeiras do Fluminense, esse elenco foi muito bem montado, ok? Dentro das condições que o Fluminense tinha. Eu não sei exatamente o valor da folha, vou saber amanhã, mas dizem que é algo em torno de 3 milhões e 600, 4 milhões de reais por mês. Nós estamos falando de um valor perto dos outros grandes clubes, uma folha baixa, né, no seu valor global. Por um campeonato longo, que há muitas lesões, você vê o Matheus Ferraz está lesionado, o Digão está lesionado, você começa, eu estive aqui dentro por quase 2 anos, 2015 a gente vinha muito bem no Campeonato Brasileiro e as lesões foram acontecendo, tivemos, não sei se vocês se lembram disso, 4 fraturas de quinto metatarso naquela sequência, 2 fraturas de nariz, fomos perdendo jogadores e aí quando você não tem um aporte financeiro grande, você vai perdendo jogadores e não vai conseguindo se recuperar. Eu acho que o sistema em que o time joga faz com que o time, mesmo com os desfalques, que ontem jogou bem desfalcado, jogou com uma zaga toda que não era titular, enfim, o sistema acaba fazendo com que o time jogue de igual para igual com os times de maior força. Então, assim, dentro das condições que foram dadas ao departamento de futebol, eu acho que o elenco é bastante satisfatório, é bom, né? E o treinador também, então assim, faz um trabalho espetacular. Na Copa Sul-Americana, e eu venho dizendo isso há uns 3 ou 4 anos, clubes que não têm a capacidade de investimento que outros têm hoje, têm que disputar as competições de mata-mata, olhando para ela como um prato de comida. E isso o Celso falou para eles hoje, e eu reforcei,
no sentido de que a gente entende que nós temos enorme chance de ganhar a Copa Sul-Americana e que a gente queria muito que eles se empenhassem para isso. Mário, em relação à questão de goleiro, por exemplo, o próprio Celso Barros na cerimônia de posse, ou melhor, quando vocês venceram, disse que além do Buffon, você está olhando também outros goleiros. Apesar do respeito que tem sobre os dois atletas que jogam, também tem isso. Tirando o Buffon, evidentemente que o Celso já falou, o Fluminense também já existem conversas com outros jogadores, não só dessa posição, mas também da zaga. Você citou o Matheus Ferraz e o Digão. O Yuri, por exemplo, jogou improvisado no jogo. Então já existem conversas, tirando, é claro, todas que se façam, como Fred e jogadores para se repatriar. Mas jogadores, digamos, operários, que vão chegar para compor o elenco, ou até mesmo para chegar como titular. Existe já algum jogador que possa já ser anunciado nessa semana ou nessa parada da Copa América? Olha só, sinceramente, ia dizer a você, primeiro pontuar uma situação que o Celso até falou isso com o elenco. Quando a gente fala em reforçar o elenco, em trazer outros jogadores, não significa que os jogadores que lá estão não são úteis ou não são bons jogadores, ao contrário. E os jogadores gostam quando você reforça o elenco, porque o time fica mais forte, vence, vencendo as competições, você traz receita para o clube, enfim, todo mundo quer jogar no time bom. Existem algumas conversas sim, não acontecerá nada essa semana, sendo bem claro a você, bem transparente, bem cauteloso. Algumas conversas existem, preliminares. A gente dividiu essa semana por uma sequência que ela é bem lógica, ou seja, a gente está tomando posse hoje, amanhã o time viaja para Chapecó, tem um jogo importantíssimo na quinta e depois o time tira 10 dias de férias e depois volta para a intertemporada, né, durante a parada da Copa América. Então nós colocamos como início de trabalho administrativo aqui no clube amanhã. Amanhã a gente começa, amanhã eu estou aqui trabalhando, mas avaliar essas questões, até porque precisa da comissão técnica, sentar com o treinador, com o diretor executivo. A gente foi eleito no sábado, teve um Fla-Flu no domingo, tem a posse da segunda, terça viaja para Chapecó. Então a gente vai começar a discutir isso a partir da segunda-feira que vem. Como fazer para... você já disse que quer repatriar vários jogadores, trazer alguns nomes talvez superiores ao que foram trazidos recentemente. Como equilibrar isso com a situação financeira atual do clube? Que a gente sabe, 3 meses de salário atrasado, obviamente deve ser a prioridade, né, trabalhar em cima disso, trabalhar na questão das finanças do clube, mas também, obviamente, já quer trazer reforços até para chamar a torcida de volta. Como fazer para equilibrar essas duas coisas? Parece que uma não ajuda a outra. Como fazer para equilibrar isso? Olha, primeiramente dizer a vocês que a gente equilibra isso justamente trazendo receita para pagar a despesa. Só dizer que vai cortar despesa sem trazer receita, a conta não vai fechar nunca. E grandes jogadores atraem receitas. Você não faz um grande plano de sócio-futebol se você, no momento da adesão, não mostrar ao torcedor que o investimento dele também está sendo para o time de futebol. A gente não falou que vai repatriar vários jogadores, a gente citou que tem vários jogadores que podem ser repatriados. E aí citei uns 3 ou 4 que eu entendo que são jogadores que ainda jogam em alto nível, né? Mas, como falei, são ideias nossas, eles sabem da nossa vontade de repatriá-los, eles têm vontade de retornar, mas dentro das condições do Fluminense. Então, imaginar que jogadores que jogam na Europa, ganhando grandes salários, possam retornar ao Brasil ganhando a mesma coisa, não existe essa hipótese. Eles sabem disso, nós sabemos disso. Repetindo, prioridade pagar salário, ajeitar as contas do clube, mas ao mesmo tempo ser ousado, né? Eu falo muito da eliminação da Copa do Brasil. O Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil, perdeu ali naquele momento 3,5 milhões de reais e deixou de disputar uma competição que dá 70 milhões em prêmio. Então, se você minimamente não tiver coragem no futebol para trabalhar, você não vai reconstruir o clube.